E você sabe que a palavra saúde, em francês, quando a gente fala salut e santé, salut é salvação. Olha que interessante. Então, é a saúde nos também levando à salvação, você cuidando do seu corpo como templo do Espírito Santo e entendendo os caminhos de Deus para você. Tem tanta coisa boa para falar e lá tem muito conteúdo. Então tá aí o QR Code, lembrando, dá um pulinho lá, vê. Então quando você estiver conversando com alguma amiga, aquela que você quer muito, que vai no seu grupo de oração, etc., você fala, ai, eu tô com uma dor de cabeça que eu não sei o que é. Sabia que a doutora Gisela falou que pode ser que quem tem muita dor de cabeça é porque não pode comer a família citrus, laranja, limão, mexerica, polcão, laranja-lima, lima da peça. Citrus é a família que é redondinha, você corta no meio e tá cheio de gominhos. Essa família, ela tem uma coisa chamada octopamina. E essa octopamina, ela faz uma vasoconstrição e causa dor de cabeça em pessoas que são sensíveis. E outras coisas também. Então, de repente, é uma dica dessas que vai levar a sua amiga a conhecer o CN Plus, né, o nosso canal de divulgação dos programas, e de repente ela vai lá, começa tal, e um dia, né, Deus faz a obra. Pesca, porque é assim que ele trabalha, né? A gente tem que só fazer a nossa parte, que são os 2 peixinhos e os 5 pães. Mas ele conta com a gente nesse pouco para fazer a obra dele. Deixa eu perguntar uma coisa. Semana passada, todo mundo gostou muito do programa que foi feito falando de intestino. Então, como eu tenho esse livro, que é o meu último livro, o pessoal não gosta de falar último livro, né? Fala assim, meu mais recente livro, não. É o meu último livro, foi o último livro que eu publiquei. Eu tenho 10 livros, né? Inclusive temos uma série Mais Saúde, que tá uma belezinha. E esse livro, ele simplesmente tem tudo aquilo que eu queria contar do intestino para vocês. Quando eu fiz aquele meu primeiro livro best-seller, né? Que todo mundo conhece, porque quando fui no programa de direção espiritual, foi maravilhoso e a gente falou do lançamento desse livro e foi uma bênção. Então, nome que eu sempre quis dar para o meu livro quando escrevesse de nutrição: tudo posso, mas nem tudo me convém. Você pode? Posso? Pode, mas convém? Vamos ver? Então, exatamente assim. Tudo que está na palavra é para nossa saúde e salvação também. Então, nesse livro eu escrevo e conto pela primeira vez em 2009 que eu escrevi, gente. Estamos em 2025. Eu falo da realidade do intestino como o nosso segundo cérebro. Foi quase um escândalo, porque eu me baseei na literatura de um grande pesquisador americano, que aliás ele faz parte da referência bibliográfica desse livro, em 1999, então eu estou em 2009, quer dizer, 10 anos antes, ele escreveu um livro que ficou realmente chamado de Segundo Cérebro e que foi assim um divisor de águas, mas nem todo mundo entendeu o que deveria entender, porque era uma coisa muito nova e tudo que é muito novo, às vezes na ciência demora um pouquinho para amadurecer. Que nem falar de microbiota intestinal. O Dr. Rock, por exemplo, depois de 10 anos, eu falando, tratando tal, que ele olha para mim um dia em casa e fala assim: Gisela, sabe aquela coisa de intestino que você fala há 10 anos? Eu falei, aham. Pois é, agora que lá no INCOR estão surgindo os primeiros artigos científicos a respeito. Eu falei, pois é, né? Que bom você tá 10 anos adiantado. Mas é assim, ciência é assim. Então evolui e é por isso que nós precisamos estar sempre conferindo direitinho em boas fontes o que nós estamos ouvindo. Porque internet, gente, cuidado, tem muita informação e a gente não tem muitas vezes conhecimento necessário para discernir o certo do errado. E aí aquela hora que o evangelho até fala, né, que roubam a gente.
Então, siga boas fontes e falando do intestino segundo cérebro, naquele livro eu mencionei um capítulo assim, intestino, nosso segundo cérebro, conto tudo. Aí, quando eu falo dos problemas inflamatórios que são causados por alimentos que não são alimentos que o ser humano deveria comer, eu digo, olha, esses não, o resto é o que tem na natureza maravilhosa, incrível que Deus colocou. Aí eu comecei a receber e-mail. Doutora, a senhora falou o que a gente não devia comer, mas a senhora não disse que a gente tinha que comer. Eu falei, gente, tudo que não é aquilo. Mas o que eu fiz? Falei, entendi o recado. Vamos fazer um livro de receitas. Então surgiu o livro Escolhas e Impactos. Por que escolhas e impactos? Porque na escolha alimentar você impacta a sua saúde intestinal e do planeta. Sabe que ultimamente a gente tem estudado a saúde do planeta também? Muito interessante, né? Bom, fiz o livro com o grande chefe, querido amigo Renato Calef, que dá um testemunho maravilhoso do que foi na vida dele conhecer a nutrição funcional. Enfim, o livro é bárbaro, tem um monte de receitas e o que tem de muito importante é o que está na palavra. Sazonalidade, diversidade, comer comida de verdade. Aquela comida que você pega a semente, planta e a árvore daquela fruta vai crescer e vai dar a mesma fruta. Portanto, nada de alimento transgênico. Então, a gente tem tudo na palavra e a gente depois encontra na ciência o que deve. Daí, escrevi o meu terceiro livro. Dr. Roque já vinha fazendo o Cairós de Depressão há muitos anos, né? Inclusive ele fez por 14 anos seguidos e o ano passado nós fizemos no lugar do Cairós de Depressão o Cairós Mais Saúde, que aí a gente podia ampliar um pouco mais o tema. E naquele livro eu também escrevo sobre o intestino. Intestino, o cérebro desconhecido. E eu, naquela insistência que a gente aprende com Nossa Senhora, né? Disciplina. Quando a gente reza o terço, a gente precisa ter disciplina e ser insistente. Eu querendo que a população comesse comida de verdade. Que comida de verdade? Aquela que Deus colocou pra gente, que tá lá em Gênesis, no terceiro dia, né? Fiz um livro que eu amo chamado Dieta do Bem em 30 dias. Ele é lindo, olha como ele é colorido. Criança adora e você ensina educação nutricional para elas. Nele eu coloquei o capítulo do intestino e eu chamei Intestino onde tudo começa e não onde tudo termina. E me disse que o dia que eu escrevesse o livro que eu queria sobre intestino seria exatamente isso. E é o tema dessa semana que nós vamos abordar e vai estar tudo disponível para você. O livro, gente, olha aí, tem esse QR Code, tá? Que você pode, tá? Adquira no departamento da Vida, você pode comprar em qualquer, enfim, livrarias, tudo ótimo. Mas compre através do departamento da Vida Canção Nova, você está ajudando no projeto da M Almas. E você, meu irmão de Portugal e da Europa, que me pergunta, ai, que dificuldade, como que eu compro? Simples! Você sabia que a gente tem uma casa de missão em Portugal? E no Santuário de Fátima, a 2 quarteirões, fica a nossa livraria da Canção Nova. E você pode adquirir todos os nossos livros do Dr. Roque, meus, claro, livros belíssimos e fantásticos que a editora Canção Nova produz, mas lá seria também para você uma grande oportunidade. E andei conversando com uma missionária, que Deus não põe as pessoas à toa no nosso caminho, que passou 9 meses lá e ela disse que os livros, eles 50% eram vendidos por telefone, então que tal você anotar aí o telefone, né, da livraria, e muitas também pessoas compravam quando iam ao santuário, porque ficava simplesmente a 2 quarteirões de distância. Então, convido você a ter este livro, porque essa semana nós vamos falar dos capítulos dele. Até lá!